todos, eu vou resolver alguns exercícios agora de derivadas, tá bem no comecinho, quando a gente aprende a derivar funções polinomiais, e ali na frente já vão aparecer algumas outras, como alguns casos de exponencial e assim por diante. Esses casos são simples porque a gente não precisa usar nem regra do produto, nem regra da divisão, nem regra da cadeia, que são as regras mais chatinhas assim em termos de derivada, né? Nesse caso a gente vai aprender, dar uma olhadinha nos exercícios, como resolver algumas derivadas, são bem simples mesmo, né? O primeiro caso, ele nos pede para a gente derivar a função 186,5, né? É uma função constante, que o resultado é sempre 186,5. Lembre-se que quando a gente está querendo derivar, eu estou tentando encontrar a taxa de variação da função. Então, se essa função é sempre 186,5, quando eu derivo, o resultado é zero, né? Então, nada demais aqui. Só alguns detalhes, você pode escrever assim ou pode escrever assim, ó, para indicar a taxa de variação, tá? Tanto faz. Tem momentos que é melhor você escrever do segundo, principalmente quando você está tratando com física, que às vezes tem que declarar alguns tipos de variável. Em alguns casos, bem, depende também, né? Tem alguns casos que você faz a outra anotação, né? Então vamos lá. Se você tiver que derivar, por exemplo, a reta tem função, suponha, por exemplo, dado por 5x menos 1. Quando eu derivo, então, para encontrar a derivada, note que isso aqui, a reta, é um caso de primeiro grau, né, de uma função polinomial. Para você resolver isso, o que você precisa fazer é lembrar dessa expressão, ó, que a taxa de variação, ou a derivada, em relação a x, de uma função dada por x elevado a n, é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Isso aqui é a regra principal quando a gente está derivando funções polinomiais. O único cuidado que você precisa ter é que você tem que respeitar a regra de forma clara, tá? Então, se você tiver alguma outra coisa que não seja isso, você não pode sair usando, né? Agora você vai falar, mas 5x não tem, mas porque existem outras duas regras que você precisa observar, ó. Quando você tem uma constante multiplicando uma função, você pode tirar a constante para fora e multiplicar pela função. E se por acaso você tem uma soma de funções, ou mesmo uma subtração, então você pode separar isso aqui em duas, ó, que é a derivada de uma das funções, somada ou subtraída, depende do caso que tiver, a derivada da outra, né? Então essas três regras aqui, elas são válidas, inclusive nas aulas teóricas a gente mostra isso para vocês, né? E precisam ser seguidas à risca, tá? Então veja que você tem x elevado a n, nesse caso o n é 1, ó. Veja que tem x elevado a n, 5, então você vai tirar 5 para fora. Vai ficar, vou escrever até em vermelho aqui, ó, 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Menos 1. Essa é a expressão que a gente está calculando, tá? Essa é a derivada da função. Quando você substitui, você acaba encontrando que a derivada é 5 vezes x elevado a 0, que é 5. E a derivada do 1, que eu pus que era 1, é 0, na verdade, né? Só ajeitando, pronto. Daqui. Que é o mesmo caso do de cima, né? A derivada constante é 0. Então veja que a taxa de variação da reta é 5. Diga-se de passagem, esse 5, no caso da reta, é o coeficiente angular dela, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É bom, caso você nunca tenha visto isso, ressaltar nesse ponto, mas não vou entrar em detalhes nisso, isso aí a gente costuma deixar lá para a aula teórica. Imagina que você tenha que derivar agora esse polinômio, ó, x² mais 3x menos 4, tá? Para encontrar a derivada é simples, mas a gente pode fazer aqui passo a passo para quem está um pouco mais perdido, ó. A regra é x elevado a n. Você cai o n, a gente fala assim, multiplica por um expoente menor aqui. Então vai ficar, ó, 2 é o n, x elevado a 2 menos 1. Mais 3 vezes a derivada de x é 1 e a derivada de 4 é 0. Então, claro que a gente faz direto isso aqui, né? Mas é só para você ver uma vez pelo menos, ó, isso dá 2x mais 3. Tá aí, essa é a derivada da função, ó. 2x mais 3. Bem simples de fazer, né? Claro que na maior parte dos casos a gente decora, assim, ó, faz isso daqui, depois faz isso aqui, elimina esse e o caso está bem resolvido, tá? Mas é uma das formas da gente fazer. A única coisa que eu estou atentando, que eu preciso que você se atente, é seguir a regra à risca, tá? Se for um pouquinho diferente que isso, não inventa moda, tá? Agora, por exemplo, você tem 1/4 de t² mais 8. Eu estou comentando aqui que você tem que usar a regra à risca. Mas veja que você poderia tomar um pouquinho de cuidado e falar, poxa, tem que usar a regra à risca, mas quando eu vou derivar em relação a t², você vai falar assim, isso não é a mesma regra que essa, porque aqui é x e aqui é x. Mas a regra tem que ser vista assim, ó, é variável e variável. É a mesma variável que está aqui? É, né? Ó, veja que é t e t. Então, nesse caso, o n é 4 e a derivada é 4
vezes t elevado a 4 menos 1, ou 4t ao cubo, percebe? Então pode, claro que pode mudar a variável aqui, desde que você coloque essa operação que está ali, né? Então aqui você pode derivar sem problema nenhum. Qual que é a derivada disso aqui, f' de t? Fica 1/4 que multiplica essa derivada que está aí. A derivada de t à quarta vai dar 4t ao cubo. E a derivada de 8 vai dar 0. Isso vai ficar, então, igual a t ao cubo. Tá aí. Bem simples também, né? Um outro caso é esse aqui, quando você tem y igual a x elevado a menos 2/5. Esse caso que você tem que encontrar y', ou seja, a derivada, né? Ela também é feita com a regra. Para não ter que ficar subindo a tela toda vez, a regra já decorou, né? X elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Tem algumas exceções. Vamos lá uma olhadinha quais são. Tem algumas exceções. Mas nesse caso é válido, porque a primeira coisa que tem que fazer quando você está tratando com fração é identificar que se você escolhe n igual a 2/5, você está com o mesmo formato que está aqui. Então, algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com fração, mas faz com calma. Ó. O n é menos 2/5, ó, menos 2/5 vezes x elevado a menos 2/5 menos 1. Tá aí. Ou, se preferir, agora trabalha com fração, mas o importante é que esse resultado já está certo, tá? X elevado a menos 2/5 menos 1, 1 é 5/5, né? Então dá menos 7/5. Tá aqui. Essa é a solução. Quer deixar assim, deixa. Quer escrever de outra forma, depende naquilo que você é exigido na questão, tá? Por exemplo, se você tem o volume em função do A, raio, dado por 4/3 de πr ao cubo, expressão bem famosa, né? Caso você queira encontrar a taxa de variação do volume em função do raio, π é constante, só mostrando isso. Então, tudo que é constante vai para fora. E a derivada do r ao cubo é 3r². Já estamos fazendo isso de uma forma mais rápida. Isso aqui vai dar 4πr². Outra expressão bem conhecida, não é mera coincidência, mas aqui a gente está só fazendo os exemplos para você dar uma olhadinha em como faz a conta, tá? Mas se você ficou curioso, já é um bom caminho. Outra aqui, mais algumas. Ó. Quando você tem uma função y dado por 6t elevado a menos 9. Caso você vai encontrar a taxa de variação de y em relação a t, bem, isso aqui vai ficar 6 vezes, porque é uma constante que está multiplicando. Esse menos 9 é o valor de n. E ele tem que cair para frente, né? Então faça com cuidado, ó. Menos 9, eu coloco parênteses lá para não se perder, né? Menos 9 menos 1. Estou fazendo passo a passo ainda, porque, sei lá, 9 vezes 4 dá 54, t elevado a menos 10. Tá aí. Se você quiser escrever assim, é equivalente a menos 54 sobre t elevado a 10. Não concorda? Porque é só trocar o sinal, você pode mandar ou desmandar a fração lá para o expoente para o denominador, né? Isso é bem interessante. Mais alguns, mais 4 aqui, ó. Se tiver essa função g de x como raiz de x menos 2 elevado a x, bem, aqui já começa a ficar interessante. Porque veja, ó, você vai falar, professor, não tem regra para isso, mas não tem regra para isso. Mas tem sim, porque, veja, quando eu escrevo né, raiz de x, isso é equivalente a x elevado a meio. Lembre-se disso, porque sempre que eu tenho raiz de x elevado a e expoente b aqui, radicando b, você vai ter x elevado a a sobre b. É a mesma coisa, escrevendo a forma de fração, nada mais é do que uma raiz. Às vezes quadrada, cúbica, assim por diante, tá? Então eu acabei de escrever uma raiz. Veja que o x aqui é 1, e a raiz, quando não tem índice, é quadrática, né? Então é raiz quadrada. Então a gente já começa a perceber que essa função, na verdade, é x elevado a meio. Ou seja, é sim desse formato que eu deixei para cá, ó. O n é meio. Mas esse outro não é, né? Acontece que existe uma outra regra, que é a taxa de variação da função exponencial dx é ela mesma. É função exponencial de x, ó. Se tiver qualquer coisa diferente aqui, esqueça, tá? Como é isso aí, você consegue resolver, ó. A taxa de variação de g em relação a x, isso é, o n é meio, então é meio vezes x elevado a menos meio. Por que menos meio? Meio menos 1. Menos 2 vezes e elevado a x. Já derivei, mas derivado exponencial é ele mesmo. É comum, nesse caso, escrever assim, ó. 1 sobre 2 raiz de x menos 2 elevado a x. Tá aí, tranquilos? Bem de boa, né? Vamos em frente. 9. Se você tiver uma função desse tipo, meio x elevado a quinta. Muito cuidado aqui, porque isso não está no formato. Então eu vou distribuir, ó, esse quinto para cada um desses termos, para cá, para lá, para cá. Vai ficar assim, ó, é o equivalente, ó, 1 à quinta sobre 2 à quinta vezes x à quinta.
Ou, se você preferir, isso aqui é a mesma coisa que x à quinta sobre 2 à quinta. Note aqui que eu ainda não derivei, tá? Eu só estou ajustando a função, assim como eu ajustei aqui antes de derivar. Ó. Agora a gente pode derivar. Veja que caiu na regra lá, porque o 1 sobre 2 à quinta é constante. Então a taxa de variação da f em relação a x é 1 sobre 2 lá da quinta, vezes derivada de x à quinta, que é 5x à quarta. Ou seja, é 5x à quarta sobre 2 lá da quinta, 2, 4, 8, 16, 32. Se quiser escrever, eu gostei desse formato de jeito, mas tá aí. Ótimo. Mais um, mais 2. Décimo, por exemplo. Se tiver a função g de x escrito como x quadrado mais 1 sobre x quadrado, esse é um exercício também interessante, porque também é naquele formato das funções polinomiais. Aqui é x quadrado, ótimo, a derivada 2x, e aqui é x vai dar menos 2. Então note que nesse primeiro, o n é 2. Nesse outro, o n é menos 2. Então, quando você for fazer a derivada, vou escrever a regra aqui de novo. Ó. A derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, né? Então, quando você for fazer a taxa de variação de g em relação a x, isso é, se o n é 2, no primeiro caso, vai ficar 2 vezes x, porque é n menos 1, 2 menos 1 dá 1. Agora, nesse outro, você tem que tomar cuidado, vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 3, porque é menos 2 menos 1. Então, fica 2x menos 2 sobre x ao cubo, uma das formas de escrever, tá? É igual, ó, são equivalentes, até marquei por igual, mas só para você entender. 11, e o último aqui, às vezes você tem uma função desse tipo, ó. Y igual a ax quadrado mais bx mais c, ou seja, uma parábola, uma função de segundo grau. Se você vai fazer a taxa de variação de y em relação a x, note que o a é constante, então vai ficar 2ax mais b, e a derivada da constante é zero. Pegou aí? Então dá uma olhadinha aí se você tem dificuldade. Tento fazer mais alguns. Não é tão complicado, mas eu acho que se você já tentou fazer, você chegou nessas respostas. Então boa sorte aí. Daqui a pouco a gente faz uns piores. Tchau.